amigos da ideia do jogo. Hoje o jogo do Palmeiras acho que apresentou uma surpresa, né? Primeiro, o Vitória jogando bem, diferente do Palmeiras. O Palmeiras não vem jogando bem. E quando a gente faz essas comparações, é lógico que a gente tem que enfrentar o desnível cada vez maior no futebol brasileiro entre nossos clubes. Quando eu digo nossos, Vitória, Bahia, Curitiba, Atlético, Sport e esses clubes de orçamentos gigantescos, né? Isso ao longo desses últimos 10 anos se pronunciou de forma assustadora, né? E se nós, clubes médios, não tivermos um projeto de futebol consistente, dificilmente nós vamos enfrentar essas grandes equipes. E o Vitória, com todas as limitações que nós já conhecemos, mas desafiado, né? O time, quando está desafiado, o ser humano, quando está desafiado, ele sempre consegue fazer alguma coisa além, né? E o William Correa voltou a fazer um gol importante no Vitória, e depois o Vitória veio para trás mesmo, porque o outro time é muito melhor, embora extremamente desorganizado taticamente. E o outro time atacou até ganhar um pênalti de presente. Quer dizer, não há nenhuma necessidade do juiz marcar um pênalti daquele, que ficou muito claro que se alguém deu a falta foi o jogador do Palmeiras, no nosso zagueiro Wallace. Não houve nenhum movimento de Wallace em direção ao adversário, para te desequilibrar o adversário, coisa que o valha. E o juiz errou. Vamos acreditar que errou, né? A favor do Palmeiras. Porque se a gente termina o primeiro tempo ganhando, eu acho que com certeza não tomaríamos de 4, né? Isso sem dúvida. Porque no segundo tempo já voltamos com o jogo virado, né? 2-1 para o Palmeiras, e não nos restava outro caminho a não ser atacar. E antes de tomar os 2 gols do Palmeiras, o Vitória teve algumas chances preciosas e poderia ter empatado e até virado o jogo, né? Uma bela jogada de André pela esquerda, ele roubou a bola do zagueiro e cruzou, e o Neilton perdeu o gol sozinho. E depois uma bola na trave de Wallace, numa bola parada. Então eu acho que o resultado não espelhou o que foi o jogo. Bom, o Vitória continuou atacando e acabou tomando os gols, né? E atacando, o Vitória mostrou as suas deficiências, que já existe há muito tempo no seu sistema defensivo. E sem o William Farias, a coisa se agrava enormemente, né? Então esse foi o jogo onde coloca o Vitória cada vez mais para baixo no Campeonato Brasileiro, né? Quarta-feira temos um jogo dificílimo contra o Grêmio, é o segundo na classificação, não quer deixar o Corinthians escapar e com certeza vai buscar ganhar o jogo da gente aqui quarta-feira. Nós estamos entrando em campo desacreditados, inseguros, desconfiados e com toda essa situação institucional que vive o Vitória, né? O presidente resiste a entregar o cargo contra a vontade de, eu não vou dizer 90%, eu acho que só quem está a favor dele é aquele grupinho que o levou à presidência do clube junto com Sival Vieira, né? Sival levou 90% dos votos e esse grupinho levou 10% dos votos. Então estamos falando de 50, 60, 100 pessoas que apoiam o presidente Ivan de Almeida, além da sua diretoria e do presidente do conselho. Mas eu quero aproveitar esse áudio para chamar a atenção de que, embora o foco do nosso grupo, agora bastante coeso, consolidado pelo almoço que tivemos sexta-feira na Casa do Comércio, onde as forças históricas do clube, de um clube histórico,
tem forças históricas, forças que estão no clube desde a época dos seus avós, dos seus bisavós. Certo? Essas forças com mais uma juventude de empresários, pessoas responsáveis, que se preocupam com Vitória, essas pessoas que na última eleição estiveram visivelmente divididas e talvez acho que até mal orientadas com relação ao processo político do Vitória. Eu me arvoro a dizer isso. Agora acho que a gente acordou, e acordou na dificuldade, né? Estamos unidos, independente de divergências pessoais, mas pensando no nosso amor comum, que é o nosso clube. E o descalabro administrativo do Vitória, que leva como consequência maus resultados, não são os maus resultados o pano de fundo de todo esse processo político, né? Ele é consequência, né? Mas ele deveria acontecer com a mesma intensidade, embora nem sempre eu acredito nisso que eu estou falando, porque nesse país dito como do futebol, a pesquisa última que eu tive em mãos mostra que o torcedor não se preocupa com as questões financeiras do clube, não, só se preocupa com o resultado. Mas nós não, nós estamos buscando nos preocupar porque sabemos quanto sofrido foi nosso clube, né? Quanto sofrido é nosso clube. Quando cheguei no Vitória aos 90 anos, o Vitória tinha uma história, uma tradição, mas muita coisa a oferecer para o seu próprio futuro. Então nós todos sabemos o que ao longo desses anos foi construído e temos esse obstáculo, que é a mudança desse conselho diretor que foi equivocadamente, precipitadamente eleito nas últimas eleições. Mas eu quero deixar aqui um alerta ao torcedor rubro-negro. Tem uma parte da mídia da Bahia, de rádio, especificamente de rádio, que há muitos anos atrás, desde a minha saída, que conseguiu se infiltrar no Vitória e conseguiu, com o apoio de parte da família rubro-negra ou de seus dirigentes, um acesso ao clube de forma a ter as informações privilegiadas, a ditar os caminhos do Vitória, sabe? E esse grupo de mídia que me ataca há 12 anos de forma covarde e desleal, porque mostra que a covardia dele não tem limite, ele usa o microfone para me atacar de forma gratuita, né? Eu nunca imaginei que eu ia chegar no meu fim de vida com um inimigo gratuito, né? Que se esconde por trás de um microfone, né? Uma figura própria da mídia de rádio e TV da Bahia, né? Nós conhecemos algumas dessas figuras, e a mais antiga, já falecida, do cronista Antônio França Teixeira, que chegou a ser até candidato a prefeito de Salvador, como foi o nosso cronista Fernando José. Essas figuras tomaram conta do esporte. Claro que Fernando José era uma pessoa muito educada, diferente, nunca fez esse tipo de jogo sujo, né? Mas eu tenho sido vítima desse processo, porque sem nenhum motivo aparente, pelo menos que me traga, essas pessoas estão nos atacando. E cada vez que se aproxima a eleição do Vitória, e agora que eu estou legitimado pela decisão na justiça que me levou de volta ao conselho, certo? A preocupação dessa turma aumentou. É lógico que eles têm interesse dentro do Vitória, certo? E conhece a forma como eu trato as coisas no futebol, né? Então ele está incomodado. Então ele que apoiou essa candidatura de Ivan de Almeida, eles dois principalmente, que comandam uma parte da Rádio Esportiva da Bahia, eles apoiaram essa campanha e essa candidatura de Ivan de Almeida.
E apoiaram francamente, flagrantemente. E agora estão vendo que a torcida do Vitória acordou, certo? Não vai errar de novo, não vai apostar no desconhecido, porque o futebol cada vez mais exige experiência, sabe? E muita experiência. Para tirar o Vitória desse status que ele tem hoje, é preciso muito trabalho, e agora mais ainda agravado com essa situação que foi colocado o nosso clube nesses 6 meses, que podem ser considerados os piores 6 meses da história do clube, né? Essa turma resolveu arranjar outro candidato, desconhecido, para apoiar. Então o negócio deles é o seguinte: se aparecer um egípcio lá das múmias, lá das pirâmides egípcias, se querer se candidatar a presidente do Vitória e não tiver outro candidato contra mim, se eu fosse candidato, eles iriam apoiar a múmia lá da pirâmide lá do Egito. Então, esses caras são assim, eles usam microfone, certo? Só que o torcedor do Vitória está esperto, certo? Já cansou de sofrer, né? Então eu estou aqui alertando ao torcedor rubro-negro que eu estou absolutamente unido com esse grupo, certo? Para que a gente busque uma solução para o Vitória. Não me coloque em posição de destaque de forma nenhuma, certo? Reconheço e sei da minha capacidade, do que eu posso contribuir ainda para o meu clube, construir para o meu clube. Mas não quero caminhar sozinho, porque quero voltar a unir o Vitória, sabe? Nós temos que divergir, sim, temos que discutir. Nada mais apaixonante para divergir do que o futebol, né? Porque ele nos surpreende todo dia, né? Mas nós não podemos divergir com relação ao futuro do clube, né? O clube tem que criar definitivamente uma política governamental que independa dos presidentes. Eu acho que esse é um dos grandes desafios do futuro presidente. Criar uma política governamental onde o gestor não abrace a camisa do presidente eleito. Ele tem que ser o gestor da instituição, que tem que ter um programa, um plano diretor já pré-estabelecido. E isso tem que estar no estatuto. Não pode. Entra um presidente novo, demite todo mundo. Entra um outro presidente, demite todo mundo. E quando é que o Vitória vai ter governantes perenes e constantes no clube? Certo? O presidente pode mudar, certo? Mas os gestores, se eles forem competentes, se eles estiverem fazendo um bom trabalho, cada um em sua área, eles têm que ser preservados. Mas no Vitória, infelizmente, é assim. Essa turma que entrou, mandou praticamente todo mundo embora, parece que só sobrou o financeiro, que era da época de Manuel Matos, mas que hoje já é discutido e contestado no Vitória, parece que ele já abraçou a camisa do novo presidente. Eu nem o conheço, certo? Só acho que ele está ganhando absurdamente muito para a realidade do Vitória, né? Porque além de salário, parece que é em torno de R$25 mil, o cara ainda ganha diária no dia dos jogos. Mas isso de fora é fácil falar e atirar, certo? Então esse não é o nosso problema nesse momento. Eu estou falando de política governamental de uma forma geral. Então eu quero deixar aqui esse alerta para o torcedor que não se deixe enganar, certo? Com esse discurso covarde desses artistas que comandam uma parte da mídia de rádio da Bahia. Eles nunca prestaram um serviço ao Vitória. Quero que me aponte qual foi o serviço, a não ser apoiar, e comprovaram isso nas últimas eleições, apoiando de forma flagrante o atual presidente Ivan de Almeida. Portanto, olho neles, torcedor rubro-negro, e preste atenção os caminhos que esse grupo de históricos rubro-negros vai tomar na direção de restabelecer a ordem na administração do Vitória. Um abraço para vocês.